Você já ficou revoltada com a situação que você está vivendo? E como é que você lida com a revolta? Você tenta expulsar porque é um sentimento negativo, te coloca numa baixa energia, numa densidade? Ou você tenta aprender com o que ela está te ensinando? A revolta é uma transição, é uma passagem. É a sua alma dizendo para você: chega, basta. Você não tem que seguir caminhos e fazer coisas que não cabem mais na sua vida. Você precisa mudar, você precisa limpar, você precisa agir. Mas não. Muitas vezes a gente entende a revolta como algo negativo, como uma birra de criança. E às vezes pode ser sim uma birra de criança. Mas ela está mostrando para você exatamente aquele ponto da sua vida que precisa ser mudado. Porque do jeito que você está fazendo, o jeito que você está agindo, não cabe mais na sua vida. E você quer mudança, você quer transformação na sua vida. Mas você impede a transformação de acontecer. A revolta, muitas vezes, ela não está falando do que você tem que mudar lá fora, mas ela está falando sobre os limites que você precisa impor dentro de você em relação às coisas lá fora. Ela está te mostrando aquilo que não cabe mais, a maneira como você toma decisões, a maneira como você age na vida. Grandes transformações aconteceram no mundo a partir da revolta de alguém, a partir da revolta de um grupo, a partir da revolta de pessoas, onde elas disseram: não, chega, não é assim, eu não aceito mais isso. E isso não é das coisas lá fora nesse vídeo que eu quero falar para você. É das coisas dentro de você, aquilo que você permite. As coisas que você anda permitindo na sua vida que se repetem, os comportamentos internos que você ainda permite na sua vida que aconteça, os padrões negativos que você está fiel, que você está afirmando ali com comportamentos no seu dia a dia. E você já tem um caminho de expansão, você já tem um determinado conhecimento para você sair disso. Mas a pergunta é: por que você não sai disso? Por que você não muda a sua vida? O que está acontecendo com você hoje não é porque lá fora está ruim, não tem cliente, não tem dinheiro, não tem relacionamento, eu não me compreendo, eu não me amo, não me aceito. A revolta, ela não tem a ver com isso. Tudo isso são consequências do que está dentro de você, os padrões negativos que você está seguindo, os padrões negativos que você ainda está fidelizado porque você tem medo. Você tem medo de perder pessoas se você se impor. Você tem medo de falar a verdade, de colocar a sua verdade no mundo. Você tem medo de que as pessoas vão te olhar diferente. Porque a gente segue os padrões da nossa infância. E conforme você vai evoluindo, você vai buscando, você vai mudando esse comportamento. Mas muitas vezes a revolta, ela é sua amiga. E você precisa ter esse olhar para sua amiga. Entender o que ela está querendo contar para você. E a gente só consegue descobrir quando a gente vai ouvindo os padrões internos, os sentimentos aqui dentro, as frases que você repete, o comportamento que você está tendo durante a revolta. Porque a revolta, ela não aparece do nada. A revolta, ela surge quando você percebe a insatisfação na sua vida. Mas não tem como mudar uma vida quando você permanece na insatisfação. O insatisfeito, ele consegue viver nesse caminho. Ele consegue trilhar facilmente a insatisfação. Ele reclama, ele olha as coisas negativas, mas ele consegue conviver. O incomodado não. O incomodado, ele vai buscar entender quais são as raízes. Por que esse gatilho da revolta, ele está acionando dentro de mim? E aí você começa a buscar caminhos de solução. Mas a revolta, ela acontece principalmente
quando nós não temos coragem de nos posicionar na nossa vida. Quando a gente alimenta o comportamento da pressa. Eu quero que aconteça logo. Mas você precisa entender que as coisas elas não vão acontecer logo porque você quer que as coisas aconteçam. Ela não vai da noite para o dia, tudo na sua vida vai estar mudado. Isso são padrões de comportamentos da nossa criança birrenta, da nossa criança indisciplinada. E quem é que educa uma criança? O adulto. Quando o adulto ele se posiciona e diz não. A criança ela só tem um caminho: obedecer ou se revoltar. Mais ainda. E aí é hora da gente entender qual é o padrão condicionado inconsciente que você está alimentando esse comportamento. Mas como eu disse para você, a revolta ela é um caminho de transição. É onde você está e ela vai te levar para outro lugar. Porque quando você diz para você mesma, não é para o mundo lá fora, é para você mesma, chega desse comportamento que me coloca lá embaixo. Chega desse comportamento que me faz cair. E a queda ela é necessária, a queda emocional, ela é necessária para você enxergar os seus padrões condicionados, aquilo que você não tem consciência de que está atuando sobre a sua vida. Muitas vezes a gente se engana com as nossas emoções, porque a gente acredita que nós somos elas. Sim, elas estão em mim, mas a partir do momento que eu compreendo a raiz, eu compreendo os gatilhos, o que me faz eu estar nesse lugar, aí sim eu posso mudar a minha vida. E não é rápido, é um processo. E aí entra outro problema, de você querer rápido, você querer essa mudança rápida. E como que eu sei que eu estou na revolta? Ah, você sabe, todos nós sabemos. A gente começa a olhar para o lado de fora e entender os pontos onde a gente precisa de limite, onde a gente precisa mudar os nossos comportamentos, colocar limites nos nossos comportamentos. Por exemplo, eu sei qual é o gatilho da minha revolta e eu sei o que me coloca lá embaixo. É a pressa. A necessidade de que as coisas aconteçam, a necessidade de alcançar o objetivo no qual eu estou trilhando. É não respeitar o tempo, é não respeitar a fase, é não compreender quais foram os meus comportamentos que me colocaram naquele lugar. E quando você entende esse padrão, na hora que você for entrar de novo na revolta, você consegue sair rápido. E a revolta, ela se estende aos seus familiares, ela se estende ao seu trabalho, ela se estende à vida, ela se estende às pessoas e não somente à situação que você está vivendo. Ela vai reverberando, ela vai sujando todo o seu campo. Enquanto você não identifica o porquê que você está nesse lugar. Por que que a revolta bateu na sua porta e disse: agora é minha vez de atuar na sua vida. Outra coisa que faz a revolta aparecer na sua vida é quando você fere a sua verdade, os seus valores. Todos nós temos valores internos, mesmo que você não compreenda quais são os seus valores internos. Quando você rompe isso, a revolta ela vai aparecer para dizer assim: você não está sendo fiel a você. Você não está compreendendo onde é o seu limite e onde é o limite do outro, onde é o limite do mundo, onde é o limite das situações. Porque nós estamos vivendo absolutamente, exatamente tudo que nós plantamos. Toda colheita, ela é certa. O universo é justo conosco, mas a gente não olha assim, que é outro ponto da revolta. Quando nós nos sentimos injustiçados com o que nós estamos passando.
Só que quando nós estamos dentro dessa energia de dor, essa energia de injustiça, porque ela é uma dor, e ela não é uma dor qualquer. Ela faz parte da dor das 5 feridas emocionais. E quando você aciona esse sentimento de injustiça, a revolta ela vem. Porque a gente esquece que nós somos os co-criadores da nossa realidade. Se hoje eu estou vivendo algo que me traz revolta, a responsabilidade é minha. Mas, Tayane, foi a outra pessoa que está causando isso em mim. A vida que está muito pesada para mim, muito difícil para mim. Porque eu não consigo encontrar um relacionamento, eu não consigo me acertar com alguém, porque eu não tenho clientes, eu não tenho dinheiro, eu estou passando por uma situação muito difícil. Então é o outro que está causando, porque parece que alguém fez mandinga para mim. Existe um inimigo que está causando na minha vida. E se eu te contasse que esse inimigo é você mesma? Os outros são reflexo de quem nós somos. Ele vai ferir a gente? Vai. O outro vai causar mal a nós? Vai. Mas como que você leva isso para a vida? Como que você faz a digestão emocional dessas situações na sua vida? Porque se hoje falta algo para você, é porque você não se moveu. É porque você não fez o necessário. É porque você ainda não se compreende. E é muito mais fácil a gente colocar a culpa no mundo, no governo, no dinheiro, nas pessoas, nos nossos familiares, do que a gente assumir essa responsabilidade. Tá, eu tô vivendo essa situação. O que eu posso fazer para mudar isso? Por que eu me coloquei nessa situação? São perguntas que nós deveríamos ter aprendido a fazer a nós. E muitas vezes você não vai enxergar essas respostas, sabe por quê? Porque você ainda coloca a culpa no outro. Você ainda joga a responsabilidade do que você está vivendo em cima do outro. Foi você que escolheu o lugar onde você mora, a família que você nasceu, o emprego que você tem. Foi você que escolheu o corpo que você tem. Foi você que escolheu o relacionamento que você se encontra. Tudo partiu da tua escolha, porque as nossas escolhas, elas são feitas por nós. E se as escolhas são feitas por nós, por que o outro tem responsabilidade sobre isso? Ele não tem responsabilidade sobre isso. Porque se eu faço uma má escolha, o que acontece depois disso? Eu analiso, eu vou observar tudo o que condiz comigo, que ressoa com os meus valores, com a minha verdade. E se aquilo ali não está de acordo, eu simplesmente pego a minha mochila, coloco nas costas e vou embora. Mas nós queremos pertencer. Nós queremos fazer parte de um grupo, isso é natural. Todo ser humano quer fazer parte de algo, é um instinto natural, porque isso ajuda com que a nossa sobrevivência ela vá longe, ela alcance pessoas, alcance famílias, alcance descendências. Então isso faz parte do nosso próprio instinto de levar, de transmitir, de deixar com que o nosso DNA ele vá distante. E quando eu digo DNA, eu não estou falando sangue somente. Eu estou falando tudo aquilo que nós aprendemos. Temos hoje na nossa vida sabedorias dos mais velhos, porque eles deixaram para nós, eles estenderam. Então, quando uma pessoa mais velha ela chega para te ensinar algo, é porque ela passou por uma experiência. E isso não se resume somente às pessoas mais velhas, porque pessoas mais novas também viveram experiências que podem nos ensinar. A revolta, ela quando você olha para ela como um ponto de partida, de mudança, e você consegue entender
quais são as transformações internas que você precisa fazer na sua vida, que você precisa fazer em você, aí você faz o quê? O ponto de partida da transformação. É para isso que serve a revolta na sua vida. Ela não serve para você se desmerecer, para você se colocar no lugar de vítima, de coitada. Ela não serve para você punir o outro, culpar. Porque quando você faz isso, no lugar de vítima, por que vai mudar se eu sou a vítima? Eu que estou aqui sofrendo tudo isso. Você não vai mudar, porque vítima espera justiça, vítima espera salvador. E quando você olha para a situação de terceirizar para o outro, você também não sai desse lugar, porque você acredita internamente que o outro, ele que tem que fazer a mudança acontecer na sua vida. Mas não é assim que funciona. Ninguém, absolutamente ninguém tem que fazer a mudança na sua vida. Se você espera alguém, a espiritualidade, Deus, a sua família, seu marido, seu parceiro, sua parceira, se você espera que eles façam a diferença na sua vida, vai chegar ao limite do seu tempo e você vai continuar no mesmo lugar que você está agora. É você que precisa analisar internamente. É você que precisa olhar para sua criança. A criança indisciplinada. A criança que não tem a coragem de impor limites na vida. Seja qual for o seu problema, seja qual for a situação, e existe infinitas possibilidades de mudança. Existem infinitas possibilidades de solução. Mas quando você está na revolta e você está alimentando essa revolta, não tem como você enxergar a mudança acontecer na sua vida. Não tem como a transformação acontecer na sua vida. Existe uma lei hermética que ela diz que tudo é dual. Até o amor tem dualidade. A revolta tem dualidade. Tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Tudo, absolutamente tudo, tem dois pontos. E aí você pode estar se perguntando, como que o amor tem um lado negativo? Mas amor é amor. Depende. O amor que você conhece às vezes é o amor carente, é o amor condicionado, é o amor onde você faz esperando receber. Isso não é amor. Amor é aquilo que eu faço, eu dou, eu entrego, sem condições, sem esperar nada em troca. É aquilo que eu faço do meu coração, sabendo que eu não sou capaz de mudar outra pessoa, mas através dos meus exemplos, através da minha mudança, a pessoa pode mudar. E quando eu digo ela pode, é porque é uma decisão dela. Existem diversas pessoas que são elevadas no seu conhecimento, nas suas emoções, a sabedoria interna, mas caminham junto com familiares que não têm essa predisposição da mudança. Porque quando você está na dor, a dor te cega. A dor não deixa com que você enxergue a realidade como ela verdadeiramente é. Você vai enxergar simplesmente dor. E quando você está nesse lugar de dor, não importa qual é a sua dor. Quando você está nesse lugar, você não consegue enxergar a verdade, porque você se colocou no lugar de injustiçado, no lugar de vítima ou no lugar de cobrador, algoz. E quando o cobrador ele aparece, você não vai conseguir ver. E aí você se torna dependente dessas 3 emoções. Para você enxergar a verdade que está acontecendo com você, você precisa estar disposta a abrir mão do controle.
Você tem que estar disposta a enxergar a verdade como ela é, nua e crua. E a verdade muitas vezes dói. Mas ela não dói porque ela quer te ferir. Ela dói porque você não quer sair desse lugar. Você está colhendo os frutos do seu plantio. Você plantou a vida que você está vivendo agora. Em termos mais atuais, você é o criador da sua realidade. E a sua realidade, ela acontece quando você permite. Porque muitas pessoas nesse mundo não estão sobre o controle da realidade. Quem está sobre o controle da realidade é a dor, é a insatisfação, é a necessidade de ser validada, de ser reconhecida, a necessidade de que a minha situação se resolva. Mas eu vou fazer uma pergunta muito sincera para você. Se Deus movesse céus e terras para resolver o problema que você está vivendo hoje, não importa qual for, você acredita que você consegue sustentar essa nova realidade? Você acha que você tem energia para sustentar essa nova realidade? Você acha que com os padrões condicionados internos você consegue sustentar essa nova realidade? É como aquelas pessoas que ganham na loteria. As pessoas não têm nada. Tá ali, vivendo aquela vida onde o financeiro é aquilo, uma base, a base dela. E aí vamos supor que ela ganha aí R$1 milhão, R$2 milhões. Você acha que se essa pessoa, ela não trabalhar os condicionamentos internos, ter inteligência financeira, ela buscar especialistas, ela entender como que ela vai fazer esse dinheiro se multiplicar, como você acha que essa pessoa poderá estar daqui 5 anos? Ela vai ter o mesmo valor? Ela vai ter multiplicado? Talvez sim, talvez não. Mas o que acontece na realidade? Muitas pessoas perdem, porque estão cegas. Ali não é dor, ali é ilusão. É quando você entra naquela energia que está tão reluzente que você não consegue enxergar. E assim acontece com a revolta. A polaridade positiva da revolta é eu me incomodar, mas não é eu me incomodar somente com a situação lá fora. É eu me incomodar com a posição onde eu me coloquei na minha vida. Porque se você não está satisfeita com a sua vida, com o que está acontecendo hoje, com o que você conquistou hoje, porque tudo que você tem, tanto de positivo quanto de negativo, é conquista sua. Tudo que você hoje precisa mudar é conquista sua. Foi você que se colocou nesse lugar. Mas você não se colocou nesse lugar tomando decisões conscientes. Muitas, quase que 90% do que te colocou nesse lugar foram tomadas de decisões inconscientes, padrões condicionados negativos, que você ainda é fiel. E você é fiel porque você não se conhece. Você não entende. E muitas vezes você se entende, você se conhece, mas você se deixa entrar nesse lugar. E aí a pergunta que muitos podem fazer: eu entrei nesse lugar, como que eu saio? Porque não é fácil. Quando você está dentro da emoção, não é fácil você sair. Não é fácil. Porque você precisa deixar a emoção, ela estabilizar. Nesse momento, é a hora de você se perceber. É a hora de você se analisar.
É a hora de você ouvir as suas falas internas. É a hora de você ver os sentimentos que você está tendo. Principalmente você perceber para quem você está jogando a responsabilidade. E quando você começa a entender esse processo interno dentro de você, aí é hora de você anotar. Não é hora de você tomar decisão. Não é hora de você falar. Não é hora de você ser injusta com o outro e com o mundo e com a vida. Eu sei que no mundo as pessoas, elas mais estão no seu lado negativo do que no seu lado positivo. Muitas pessoas estão quebradas. Muitas pessoas entregam aquilo que tem dentro do coração. E a gente não pode mudar as pessoas. A gente não pode resolver o problema do planeta sozinho. O problema do planeta, onde as pessoas que são as condutoras do planeta, muitas delas não querem. Mas você pode fazer a sua parte na sua vida. Você pode fazer a sua parte de mudar quem você é. Entender que o processo do outro, o que ele fez, como ele é, como a situação do lado de fora é, você não vai mudar sozinho. Mas a partir do momento que você se transforma, você muda, você está trazendo um bocadinho de esperança para a humanidade. Você está trazendo para a humanidade a oportunidade deles também, através do seu exemplo, mudar. Através do seu exemplo, ser uma pessoa melhor. Não adianta se revoltar com o governo, com o sistema financeiro. Não adianta você se revoltar com a sua família. Não vai te levar para lugar algum. Absolutamente lugar algum. Mas quando você entender que a revolta ela bateu na sua porta para dizer assim, meu bem, cadê o respeito a você? Cadê o respeito ao teu tempo, ao teu processo? Cadê a mudança que você precisa fazer? Você está aqui para vencer a si mesmo. Você não está aqui para vencer o mundo lá fora. Porque quando você vence a si mesmo, você gera maturidade emocional. Você gera consciência expansiva. E é através dessa consciência expansiva que você vai trazer as modificações da sua vida. A humanidade tem que parar de fantasiar final feliz. De que, agora eu quero mudar. Agora eu quero ser uma pessoa melhor, vou agir melhor e tudo vai vir a mim. Leva tempo. E o tempo ele é precioso, ele não pode ser desperdiçado. Mas também existe o descanso no tempo. E a revolta ela vem para que você pare, você descanse no seu tempo, para que você possa compreender. Por isso que não se toma decisão. Se autoanalisa, se compreende. E aí sim, dessa compreensão, você faz algo diferente. Dessa compreensão, você toma decisões diferentes. Aí você precisa de um ingrediente chave. Eu vou te entregar hoje essa chave. Coragem. Coragem para cortar. Coragem para cortar aquilo dentro de você que não serve mais. Coragem para cortar padrões condicionados. Coragem para impor limites. Coragem para abrir a sua boca e falar para o outro aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser mudado. Quais são as ações que você precisa realizar no seu dia a dia para que você vá mudando e você alcance o que é necessário. Mas de você querer que aconteça logo, não vai acontecer logo. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser um mês, não vai ser 6 meses.
Você não tem controle sobre os acontecimentos do lado de fora. Você não tem controle sobre aquilo que está sendo construído. Você pode dizer, não, hoje eu não vou construir nada, mas amanhã eu vou construir. E de tijolinho em tijolinho você vai construindo algo para você. De tijolinho em tijolinho você vai atraindo algo para você. Imagine esses tijolos como imã. E eles vão o quê? Atraindo. Mas leva tempo. E precisa aprender a respeitar esse tempo. Eu sei que estar na dor é ruim. Passar pelo processo negativo é ruim. Quando uma lagarta, ela entra no seu processo de metamorfose, transformação, ela sabe que vai ser ruim. Ela sabe que vai ser dolorido. Mas ela sabe que é necessário para que ela alcance o ápice da beleza, da transformação, da liberdade. Ela sabe que ela precisa passar por esse processo. Mas antes da lagarta virar borboleta, ela precisa o quê? Dia a dia se alimentar. Dia a dia, trazendo energia. Trazendo o quê? Condicionamentos. Ela vai se condicionando para que ela adentre nesse processo fortalecida, o processo de transformação. Ela não se revolta e diz, por que eu estou passando por isso? Às vezes o que a humanidade precisa, o que você, mulher, precisa, é aceitar. Mas aceitar não quer dizer ficar parada. Tá bom, eu estou passando por esse processo, eu aceito. E você perdurar esse processo. Quando chegar daqui 2 anos, 1 ano, você vai estar do mesmo jeito. A aceitação é quando eu aceito que eu estou nesse processo. Mas eu preciso me fazer a pergunta necessária. O que é que eu preciso fazer na minha vida para me tirar desse lugar e me colocar no lugar que eu quero? No caminho que eu quero. Aí você começa o quê? A cada dia se transformando, a cada dia você vai adentrando na sua metamorfose. E a revolta, ela é um tipo de metamorfose, porque você precisa se rasgar. Você precisa olhar com verdade e profundidade para você. E aí, quando você olha com profundidade, aí você sai desse lugar. Uma emoção negativa, ela vem porque ela foi acionada por um gatilho, seja um gatilho visual, mental, emocional, auditivo, um toque, seja por qualquer gatilho, ela foi acionada e ela tá ali, ó, naquela metamorfose, dizendo para você, o que eu preciso fazer aqui? Será que eu preciso me entender? Porque uma emoção, ela quer ser vista. E ela quer ser vista porque existe alguma coisa de errado. Mas não é lá fora, é dentro de você. O que está acontecendo de errado é dentro de você. Então, olha pro momento que você está agora. Então, olha para o momento que você está agora e faça a pergunta de forma honesta. Você está fazendo o suficiente? Você está esperando o suficiente? Está ali cozinhando, produzindo? Você está ali se movimentando verdadeiramente? E se você disser que você está verdadeiramente se movimentando, por que a pressa? Você levou anos para se colocar nesse lugar. Por que você acredita que rapidamente você vai sair dele? Isso é ilusão, que só te derruba, que só te consome a sua energia,
corrompe a sua evolução, corrompe quem você é, corrompe as suas qualidades, as suas virtudes, e você começa a enxergar o mundo com um olhar nebuloso, cinza. Você começa a ver a vida com peso, desgastes emocionais desnecessários. E aí, eu te pergunto, o que acha que você vai atrair? Qual tipo de energia sanguessuga você acha que você vai atrair? Você vai atrair todo tipo de energia negativa, tanto energias do mundo invisível, quanto energias do mundo na Terra. E você vai estar o quê? Reverberando na sua vida os mesmos acontecimentos. Porque as nossas emoções, elas vão e elas voltam. Mas elas não voltam como emoções. Elas voltam como acontecimentos. Tudo que você gera na sua vida, principalmente as emoções negativas, eu não expulso elas. Eu entendo o que elas estão tentando me mostrar. Rapidamente eu transmuto e mudo. Trago a compreensão. Mas permanecer na revolta, no negativo da revolta, a única coisa que ela vai te trazer é mais do mesmo. Por isso que muita gente tenta mudar, tenta e não dá conta. Não consegue. Por quê? Porque está cocriando para sua realidade mais do que está vivendo. E quanto mais emoção, quanto mais você entrega aquela energia negativa, mais vem um peso maior. Aí passa 3 meses, 4 meses, e de repente você está de novo naquele mesmo ponto. E aí você não entende. As coisas pareciam estar tão bem, pareciam tudo estar fluindo bem, e eu de novo vivendo isso. Mas é claro, você alimentou, você deu vazão, não se observou, não transmutou o mais rápido possível, e aí quer colher coisas diferentes. Não vai colher, você vai colher mais do mesmo, porque tudo que eu emano volta para mim, tudo que eu exalo volta para mim. Assim funciona o universo, e quando você entende isso, você não se permite entrar naquele processo de forma tão profunda. Assim que o pezinho entra no campo da revolta, no campo da insatisfação, no campo da injustiça, no campo do vitimismo, e aí você diz, opa, peraí, eu não sou vítima da minha história, eu sou protagonista da minha história. Eu escrevo a minha história. Eu determino a minha história. Eu não preciso fugir das emoções. Você não precisa fugir das emoções negativas. Você precisa entender o que as emoções negativas estão querendo te mostrar. E quando você entende o que as emoções negativas querem te mostrar, aí você encontra, você dá de cara com as infinitas soluções. E às vezes a única solução que você precisa hoje é continuar. Às vezes é só isso. Eu vou tirar uma mensagem para você sobre tudo isso que a gente falou agora. Escolhe 1, 2 ou 3. Carta de número 1. Saiu a carta da vitória. Essa carta, ela mostra que aquilo que é necessário para você mudar, você já tem a ideia, você já conhece o caminho, você já está nele e você só precisa se permitir a entender o que as emoções negativas estão querendo te ensinar e você fazer esse caminho com paciência, muita paciência. Carta de número 2.
Amigo fiel e aliado. Às vezes você só precisa ser amigo de você mesma. Às vezes você só precisa ter mais paciência, tolerância com você mesma. Aqui, muitas vezes, o inimigo da sua própria existência são seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos e esse campo de injustiça. Carta de número 3. Perigo no caminho, dificuldades. Aqui você está tomada ainda pelas ilusões. Se colocando nesse lugar, você ainda não faz ideia do que fazer e como fazer. E eu já vou te deixar aqui, ó. O segredinho é você se conhecer. Quando você se conhece, principalmente colocar limites, impor limites em você e lá fora, respeitando o seu espaço e respeitando o espaço do outro. E aí a mudança começa a acontecer.